Pessoal, então vamos lá, vamos começar nessa segunda parte. Então, mais uma vez, né? Então, conforme nós vimos na aula anterior, né, nós falamos sobre, introduzimos força central e as consequências, né, que nós temos no movimento quando uma partícula é sujeita a uma força central. Dentre elas, se nós podemos tratar o sistema usando as coordenadas relativas, tá? Se nós tivermos, então, um sistema de duas partículas sujeitas a uma força central, basta considerarmos as coordenadas relativas, né? Porque nós assumimos novamente que o centro de massa está em repouso, né? Não há nenhuma perda, né? Por isso, porque como o centro de massa se move com velocidade constante, qualquer que seja a força central, a gente já considera no referencial, né, uma descrição que o centro de massa está parado na origem. Tá? Então, com isso, o movimento pode ser descrito nas coordenadas relativas. Além disso, obtivemos dois importantes resultados, né, por causa de uma força central conservativa. Conservação da energia e também a conservação do momento angular, o vetor momento angular. E as consequências são: o movimento fica restrito num plano, de onde nós chegamos, aí eu ilustrei as leis de Kepler. Tá? Então, na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar essas relações para achar as equações de movimento, isto é, usando a conservação da energia e a conservação do vetor momento angular, nós conseguimos achar tanto R de t quanto θ de t. Por que isso é importante? Lembrando o que nós vimos na aula anterior. É um movimento, né, da força central, ele fica restrito num plano. Então, e para a descrição desse plano, precisamos de R de t e θ de t. Da onde é que sai? Essa sai da conservação da energia, da relação da conservação da energia, e essa sai da conservação do momento angular. As mesmas relações que nós vimos na aula anterior, tá bom? Alternativamente, também muitas vezes é importante, isso ficará muito mais evidente na próxima aula, nós vamos achar um R de θ, que é a equação da trajetória, né? A gente pode pensar de uma forma mais direta: eu isolo aqui, substituo aqui e obtenho R de θ. Tá? Então, é isso que nós faremos também. Tá? Em seguida, nós vamos usar a equação da trajetória. Tá? Porém, para achar a equação da trajetória, ela fica mais simples, um pouquinho mais simples, porém é equivalente, mas a gente vai usar isso à força. Tá? A gente vai partir da equação da força. Tá bom? Então, é esse que é o conteúdo da aula de hoje. É uma aula também um pouco matemática, tá bom? É uma aula, infelizmente, essas duas aulas têm sido muito matemáticas, embora tem muita física envolvida. Pessoal, eu sei que tem muita matemática, tá bom? Novamente, embora a aula esteja sendo gravada, eu estou aqui ao vivo, tá? Estou acompanhando, e qualquer dúvida, não hesitem em me perguntar. Eu interrompo, pauso, a gente discute. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, é esse o roteiro para a aula de hoje. Tá? E aí, no finalzinho, eu vou fazer uma aplicação, tá? Para a gente dar uma espairecida aí desses conceitos, tá bom? Então, vamos lá. Então, então a mensagem tá? Guardem isso, tá? Que isso é importante. Eu vou usar a conservação da energia e a conservação do momento angular para descrever completamente o movimento. Como é um movimento num plano, se encontrarmos R de t e θ de t, achamos o movimento, tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Começando pelo primeiro, como a energia mecânica se conserva, nós temos essa equação aqui que eu descrevi na aula anterior, tá bom? Essa eu descrevi na aula anterior. E se nós nos lembramos que R ponto, né? R ponto quem que é? R ponto na direção R mais R θ ponto apontando na direção θ, né? Esse foi um resultado bastante importante que eu usei na aula anterior, que eu obtive na aula anterior. Lembram? Tá?
tem nas minhas notas de aula também. De tal forma que a energia é meio de mi, r ponto quadrado, mais r quadrado, θ ponto quadrado, mais U de R. Tá bom? Eu vou usar daqui por diante, pessoal, só para a gente ser um pouquinho mais consistente com as minhas notas de aula, ao invés de eu chamar de U, que eu tinha chamado no anterior, eu vou chamar de V, tá bom? Não tem nenhuma diferença. Mas agora, pessoal, esse termo aqui, a gente pode relacionar com o momento angular, tá? Lembrando que o vetor momento angular é quem? Quem, pessoal? R, θ ponto quadrado, R quadrado, θ ponto, na direção Z, né? Só checar aqui, pessoal, só para não falar nada errado para vocês. Tá bom? Só para não falar nada errado para vocês, isso, r quadrado θ ponto z. Ou seja, eu vou isolar o θ ponto, eu vou isolar o θ ponto aqui e vou relacionar essa parte com o momento angular. Por que que isso é vantajoso? Notem o seguinte, isso é constante. O vetor momento angular é constante, consequentemente, o seu módulo, né, o quadrado dele também é constante. Eu elimino, porém, R e θ não. R e θ variam, mas eles variam dessa forma aqui, que isso é constante. Então, eu vou isolar o θ ponto para substituir aqui, nessa equação, e aí eu tenho uma equação somente em R. Somente em R. Essa aqui é a ideia, somente em R. Como E é uma constante e V só depende de R, então eu só tenho uma equação que depende de R. Tá? E aí eu consigo, então, achar uma equação para R de T. Tá? Vou repetir. Notem o seguinte, essa equação dessa forma, ela depende de R ponto, R e θ. Mas nós sabemos que R e θ ponto estão combinados de tal forma que essa quantidade é constante, que é o vetor momento angular. Eu vou inverter, eu vou isolar o θ ponto aqui para inserir aqui. Com isso, eu tenho uma equação que vai depender somente de R ponto e de R, já que E é constante. Tá? E aí eu isolo e eu acho R de T. Tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Nós sabemos que, então, θ ponto é isso daqui, né? Tá? Eu vou inserir esse cara aqui, então, L quadrado é mi quadrado R a quarta, θ ponto quadrado, tá bom? Eu vou isolar aqui. Isso aqui eu vou substituir aqui. Quando eu faço isso, o que eu tenho? E é mi R ponto ao quadrado sobre 2 mais mi R quadrado L ao quadrado sobre mi quadrado R a quarta mais V de R. Tá bom? Aqui sobre 2. E eu tenho, então, mi R ponto quadrado sobre 2 mais L quadrado sobre 2 mi R quadrado mais V de R. Tá. Tudo bem até aqui, pessoal? Notem que essa equação, ela só depende de R e de R ponto, porque E é uma constante. E V de R só depende de R. Então, quando eu isolo ela, eu consigo resolver. É uma equação diferencial. Tá? Isolando, eu acho essa equação. E é isso que eu vou fazer. Tá? Só um outro parênteses. Daqui a pouquinho, essa parte aqui é muitas vezes chamada de potencial efetivo. Né? Embora a energia potencial seja somente essa parte aqui ela é sempre positiva. E quando a energia potencial for atrativa, que é no caso da força gravitacional, essa expressão aqui vai ter um papel muito significativo para nós entendermos a órbita do sistema, do movimento. Tá? Então, deixa eu só repetir. Essa equação aqui, daqui a pouco a gente vai chamar de potencial efetivo. No caso de uma força atrativa, essa quantidade é negativa.
e essa é positiva. E a competição entre elas é que vai definir a trajetória, a órbita, no caso dos planetas, tá bom? Isso, né, daqui a pouquinho eu vou considerar para o caso de uma força proporcional ao quadrado da distância. Mas essa equação sempre vai acontecer, perdão, esse termo sempre vai aparecer para outras formas, né, de interação, de força central, tá? Já que ele decorre da conservação do momento angular. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Tá claro ou está sendo confuso? Né? Qualquer coisa vocês parem, por favor, perguntem, eu pauso e a gente discute um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. Então, o que eu vou fazer é isso, tá? Eu vou isolar, então, mi r ponto quadrado sobre 2 é igual a E menos L quadrado sobre 2 mi R quadrado menos V de R. Tudo bem? Finalmente, né, eu tenho que R ponto quadrado é igual a 2 sobre mi. Isso daqui. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Ok, tá certinho, né? E aí notem o seguinte, né? Notem o seguinte. E aqui é só isolar, né? É só isolar. Então, R ponto é igual a mais ou menos 2mi E menos L quadrado sobre 2mr quadrado menos V de R. Tá? Finalmente, como R ponto é dr dt, né? Então, dr sobre E menos L quadrado sobre 2mr quadrado menos V de R é igual a dt, né? E aí, finalmente, a gente acha isso, né? Então, o intervalo de tempo, né? Então, até aqui tudo bem, pessoal? Eu simplesmente parti dessa equação, apliquei dr dt, deixei tudo r de um lado e tempo no outro. Notem que essa equação, ela pode ser integrada. Teoricamente, ela pode ser integrada. Eu não estou dizendo que é fácil ou que é difícil. Dá trabalho, mas ela pode, porque essa parte só depende de R, né? Porque ela tem essas duas constantes. E e L são constantes, a massa relativa é constante também, ela só depende de R, pode ser integrada. Tudo bem? E é isso que eu vou fazer. Então, integrando aqui entre o instante inicial e o final, né, eu tenho que T é igual R até R. Isso daqui. Então, com isso, nós achamos a primeira equação de movimento, a primeira integração da equação de movimento. Tá? Notem, pessoal, a importância disso. Pode ser, eu não estou dizendo que será fácil, tá? Na verdade, vai dar trabalho, mas eu estou dizendo que isso é possível. Né? Eu obtenho um R de T aqui. Então, integrando essa relação, qualquer que seja a força central, que aparece nesse potencial, nessa energia potencial, essa integração aqui me dá o R de T. Então, isso, a primeira parte, eu já tenho. Ah, mas e para obter θ de T? A gente volta na equação do momento angular. O momento angular não é uma constante do movimento, ele só não depende de R de θ. O R eu não obtive daqui, eu acho θ. Tudo bem? Então, lembram que eu falei no comecinho da aula que eu ia usar as duas constantes de movimento, energia e momento angular, para achar a equação do movimento. A primeira parte, o R de T, aparece da conservação da energia, tá bom? O θ de T, ele vai aparecer da conservação do momento angular, que é o que eu vou fazer agora. Tá? Nós sabemos, eu acabei de mostrar que o módulo do momento angular é mi r quadrado θ ponto, ou seja, dθ dt é igual, né? Que
L, que é uma constante, sobre μ r quadrado de t. Notem o seguinte, que o R de t eu achei dessa equação. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que pode ser dificílimo. Mas, na teoria, eu tenho um R de t obtido por meio da integração dessa equação. Então, eu tenho essa parte. Integrando isso no tempo, eu acho o θ de t. Tá? Que é isso daqui. Né? Integrando o tempo. E θ de t é um θ0 mais 0 até t. Tudo bem? E eu acho, então, θ de t. Então, essas duas equações, os dois teoremas de conservação, eles me dão a equação de movimento. R de t e θ de t. Tudo bem? É claro que, conforme eu já deixei um pouco evidente, né, não é tão fácil assim. Né? É possível, é claro, mas dá um trabalho. Né? Dá um trabalho as integrações envolvidas nessas duas equações. Tá? Por essa razão, e muitas vezes, o que nós também pode ser importante para obter uma informação bastante importante sobre o sistema é achar a equação da trajetória. Né? Ao invés de achar o R de t e o θ de t, eu posso ter uma melhor compreensão física sobre o comportamento do sistema achando a trajetória, ou seja, achar R como função de θ. Então, é isso que eu vou apresentar um pouquinho para vocês. E na próxima aula, isso vai ficar bem mais claro, tá? Isso vai ficar bem mais claro, que é a questão das órbitas, né? Aí eu vou aplicar realmente o caso da força que decai com o quadrado da distância, uma força atrativa que decai com o quadrado da distância, que é a gravitação universal, né? Que é a força da gravitação universal, tipicamente, né? E aí eu vou deduzir as equações das órbitas, tá bom? Mas antes de eu fazer isso, e nós vamos achar as órbitas possíveis. Então, antes de eu fazer isso, eu vou derivar uma equação geral para a órbita, tá bom? Então, é um pouquinho isso que eu vou fazer. Pessoal, se não estiver claro, por favor, falem, eu pauso aqui e a gente discute, tá bom? Então, até aqui, né, mais uma vez falando, mas não custa a gente repetir, é melhor a gente repetir para que tudo fique claro, né? Eu obtive a conservação da energia mecânica e a conservação do momento angular para achar o R de t, a distância relativa, como ele evolui em função do tempo, e o θ de t, tá bom? Lembrando que bastam os dois, porque o movimento é um movimento que está restrito no plano por conta da conservação do momento angular, tá bom? Então, vamos lá. Para eu achar a equação da órbita, pessoal, aí eu vou ter que fazer umas continhas, tá? Eu vou pedir desculpas para vocês. Eu sei que vocês estão cansados dessas aulas pesadas, né? Que tem muita conta, pessoal, mas infelizmente não tem jeito. Eu não encontrei outra forma, tá bom? Mil desculpas mesmo, né? Eu sei que vocês estão cansados, tá? Mas, essencialmente, para eu achar a equação da órbita, né, eu tenho que partir de um ponto, eu preciso de um ponto de partida, né? E o ponto de partida é a equação para força, né? É a equação para força em coordenadas polares, tá? É isso que eu preciso, tá? Então, novamente, o que nós tínhamos no comecinho do curso, né, a primeira aula, que eu deduzi é essa daqui. Né? Eu deduzi essa equação aqui. Só que essa daqui não está em coordenadas polares. Ela está nas coordenadas relativas. Né? Então, o que eu vou expressar agora, eu vou expressar o R, esse vetor R, em coordenadas polares que nós já vimos anteriormente. Mas nós achamos o R ponto. Eu preciso achar o R dois pontos, porque ele aparece aqui. Tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Se nós lembrarmos que o A é o R, dois pontos, mais é o DDT do R ponto. O R ponto em coordenadas polares, eu acabei de deduzir no finalzinho da aula anterior, que é DDT, R ponto R,
mais R θ ponto θ. Tá? E aí eu vou expressar essa aceleração em coordenadas polares. Pessoal, mais uma vez, né, eu não estou vendo aí o que vocês estão achando, mas estou acompanhando. Mais uma vez, essa é uma equação de movimento expressa somente nas coordenadas relativas. Como o movimento é num plano, eu expressei tudo usando o sistema de coordenadas polares. Eu fiz isso para energia, eu fiz isso para o momento angular. Mas note que eu não fiz isso para essa equação. É isso que eu vou fazer agora. Tá? A aceleração é a derivada do vetor velocidade. O vetor velocidade em coordenadas polares é isso daqui. Então, essencialmente, o que eu vou ter que fazer é calcular essas derivadas. Lembrando uma coisa, vamos vir aqui no cantinho aqui. Na aula anterior, nós vimos que R versor R ponto, em coordenadas cartesianas, os versores I e J não variam com o tempo, né? Em coordenadas polares, os versores R e θ variam com o tempo. O versor R ponto, nós vimos na aula anterior que ele vale isso daqui. Né? Deem uma olhadinha lá na aula passada. Tá? Eu fiz isso, né? Eu calculei essa derivada aqui. Esse versor R ponto, ele dá isso daqui. O que eu não fiz é quanto vale θ ponto. Tá? Eu vou fazer agora, porque eu vou usar todos esses na expressão para aceleração, tá bom? E o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. O θ, tá? O versor θ é menos seno de θ i mais cosseno de θ j. Se eu tomar essa derivada temporal aqui, o que eu vou obter? Isso aqui dá menos cosseno θ ponto i mais menos seno de θ ponto j. Mas isso daqui é menos, justamente, menos θ ponto r. Tudo bem? Tá? Isso é menos θ ponto versor r. Então, eu já tenho quem são cada um deles a derivada temporal. Tá? Vamos guardar aqui. Tá? Eu vou repetir. Na aula passada, nós discutimos que é mais conveniente, tá? Vou deixar aqui para vocês olharem. Nós discutimos que é mais conveniente, tá? Trabalharmos com as coordenadas polares. Em coordenadas polares, os versores r e θ variam com o tempo. Para a energia cinética, para a velocidade, como a energia cinética depende da velocidade, né? Então ele apareceu, eu tive que calcular r ponto. Para a aceleração, note que a aceleração ela envolve a derivada desse cara e também desse cara. Então, esse eu já tenho. Eu preciso calcular a derivada desse. E foi isso que eu fiz. Em coordenadas cartesianas, θ é isso. Tomando a derivada temporal dele, dá isso daqui. Lembrando que IJ não variam com o tempo, né? Os versores IJ não variam com o tempo. Então, nós temos essa expressão aqui. Agora, eu vou substituir isso quando for necessário. Tá? Então, aqui, meus queridos, é o seguinte. Então, quando eu tomo essa derivada aqui, o que nós temos, né? Então, a aceleração aqui eu tenho dois termos, eu tenho R2 pontos, versor R, mais R ponto, versor R ponto. Tudo bem? Só usei a regra do produto. Esse termo tem três termos. Então, eu tenho R ponto, θ ponto, θ, versor θ, mais, agora eu vou tomar a derivada desse. R, θ, dois pontos, θ. E, finalmente, o terceiro, que é R, θ ponto, θ ponto. Tudo bem? Agora eu vou inserir aqui o que for necessário. R, dois pontos, R, mais R ponto aqui, R ponto, θ ponto, θ, mais esses dois, note que esse com esse juntam, então já vou pôr 2 aqui. Esse daqui não muda. E esse daqui, quem que é? Menos R,
θ ponto quadrado R, né? Onde eu substituí essa relação aqui. Então, notem agora o seguinte, todos esses termos ou tem versor R ou tem versor θ, o que deveria ser, porque coordenadas polares são descritas em termos de dois versores, apenas o R e o θ. Então, todos têm que ser ou R associados à direção R ou à direção θ. Eu vou juntar esse cara com esse cara, que dá o quê? R ponto menos R θ ponto quadrado versor R, e eu vou juntar esses dois aqui. 2R ponto θ ponto mais R θ ponto θ. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu sei que é puxado, pessoal, tá? Mas realmente, essa parte ela é bastante complicada. Tá bom? Mais uma vez, eu simplesmente tomei a derivada da velocidade em coordenadas polares e ela envolve vários termos, todos esses termos aqui. Onde tem R til chapéu ponto, eu usei isso daqui. Onde tem θ ponto til, θ til ponto, eu usei esse resultado aqui. Substituí e agrupei os termos que estão na direção R e os termos que estão na direção θ. Como a força é central, então o que nós temos? Que R til ponto é igual a F de R, porque a força é central, a força não tem essa componente. A força central só tem essa componente. Então, segue que μr, dois pontos, menos R, θ ponto quadrado, é igual a F de R. Tá? E a outra componente nós não precisamos. Né? Essa componente aqui é nula. Né? Essa componente aqui não tem força. Né? Não tem uma componente de força, porque a força é central. Então, mas essa tem. Então, esse lado é igual à força central. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tá. Então, agora, por que eu fiz tudo isso? Né? Por que eu fiz tudo isso? Porque eu vou usar justamente essa equação para achar a equação da trajetória. Então, vamos voltar um pouquinho. Eu achei R de t, eu achei θ de t, tá? E agora eu preciso o quê? Tá? Eu preciso o quê? Eu falei para vocês que em muitos casos, e isso ficará mais claro na aplicação que eu farei daqui a pouco, e na próxima aula, tá? Que é a aula da lei de Kepler, né? A aula em que eu vou discutir as órbitas por causa de uma força, né, central, que é proporcional ao quadrado da distância, a equação da órbita. Tá? Então, eu vou usar essa equação para achar um R de θ. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só olhar aqui nas minhas anotações aqui. Tá? Então, agora, vamos lá. O que eu vou fazer é essencialmente essa equação que eu vou usar, tá? Para achar a equação da órbita. Então, vamos lá. Notem o seguinte, pessoal. Notem o seguinte. Então, eu tenho o R de t, o θ de t, que eu vou juntar para achar um R de θ. Tudo bem? Para isso, pessoal, então, eu preciso expressar essas derivadas temporais aqui, né? Relacionar essas derivadas temporais aqui, tá bom? Então, como é que eu faço? Né? Se eu fizer uma mudança de variável que chama R igual a 1 sobre U, né? É mais conveniente assim, daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro. R ponto é quem? Né? É menos 1 sobre U quadrado du dt. Concordam comigo? Pessoal, então eu vou fazer essa mudança de variável, que daqui a pouco vocês vão perceber por que ela é mais interessante, tá? Sua derivada temporal é menos 1 sobre o quadrado du dt. Mas quem que é du dt? Eu posso escrever dessa forma aqui.
Concordam comigo? Que é quem? Menos R quadrado, θ ponto, né? Menos R quadrado, θ ponto, du dθ, tá? Mas quem que é R quadrado θ ponto? Nós acabamos de ver que o módulo do angular é R quadrado θ ponto. Então, isso daqui dá quem? Dá menos L sobre mi, né? L sobre mi, du dθ. Tá? Então, novamente, por que eu introduzi essa variável aqui? Porque quando eu tomo a derivada dela, apareceu aqui 1 sobre u quadrado, que apareceu R quadrado. Mas o R quadrado, multiplicado por θ ponto, é uma constante. Isso está diretamente relacionado com o momento angular. Tá bom? E eu inseri isso. Então, por que eu fiz isso? Porque isso aqui vai aparecer. Tá bom? Isso vai aparecer. Tá bom? Agora, só que o que aparece aqui é quem? Né? Esse termo aqui, a gente está, como você vai relacionar com o momento angular. Tá? Mas o que eu preciso é do R2 pontos. Então, eu vou ter que fazer isso mais uma vez. Tá bom? Tá? Então, vamos lá. Pessoal, eu sei que essa parte está puxada, pessoal, mas então, novamente, aquela equação de movimento, ela envolve θ2 pontos e r θ ponto quadrado. Esse r θ ponto quadrado eu vou relacionar já já com o momento angular de uma forma análoga ao que eu fiz aqui. Só que eu preciso relacionar o R2 pontos com R θ. E é o que eu vou fazer agora, tá bom? Então, R2 pontos é d dt, isso daqui, né? Porque isso é R ponto. Então, dá menos L sobre mi, não confundir esse mi com o U, tá bom? Essa anotação foi ruim, pessoal. Então, daqui a pouco, tá? Somente agora eu percebi que esse U não é o mi, tá? Então, por essa razão, eu vou chamar o mi aqui de M, tá bom? Não confundir esse U com o M, tá bom? Então, menos L sobre M, du dθ, que é menos L sobre M d dt du dθ, que é menos L sobre M. Aí é só fazer a mesma ideia que nós fizemos, que é quem, pessoal? É a derivada disso com relação a θ, que é d2, 1, dθ2, dθ, dt. Tá bom? Novamente, pessoal, deixa eu só... Essa derivada aqui, eu fiz a derivada dela com relação a θ, que dá isso, multiplicado por dθ du. Isso é a regra da cadeia, simplesmente. Tá bom? Mas essa parte aqui, quem quer? É θ ponto. Ou seja, com isso eu acho que R2 pontos é menos L sobre N, du dθ2, θ ponto. Tá? Tá, beleza, tá certinho. Mas nós sabemos que L é quem? L é R quadrado θ ponto. Tá, novamente, pessoal, desculpem, somente agora que eu percebi. O U, que é 1 sobre R, não confundir o U, que é 1 sobre R, com o Mi. Por essa razão, de agora em diante, quem é Mi, eu vou chamar de M. Tá bom? Desculpem, pessoal. Tá? Desculpem mesmo pela confusão. Tá bom? Então, agora eu vou substituir essa parte aqui. Né? L sobre quem que é θ ponto. Então, isso daqui dá menos L quadrado sobre M quadrado R quadrado D2U dθ2. Mas quem quer 1 sobre R quadrado é U quadrado. Ou seja,
R, dois pontos, é menos L quadrado sobre M quadrado, U quadrado, D1, D θ 2. Tudo bem, pessoal? Notem que agora eu já estou quase obtendo a equação da trajetória. Por quê? Se nós voltarmos para a equação, qual que era a equação? Lembram? M, R, dois pontos, menos R, θ ponto quadrado, isso é igual a F de R. Mas esse termo aqui eu já tenho, que é menos L quadrado sobre M, U quadrado, D2U, D θ 2. Falta esse termo aqui, menos M, R, θ ponto quadrado. Mas quem que é? É o L, que é uma constante. Então, menos L é igual a F de R, que é F de 1 sobre 1. Concordam comigo, pessoal? Deixa eu só checar aqui, tá quase certinho. Tá quase certinho. Tá bom? Deixa eu só olhar aqui, pessoal. Não, tem algum errinho aqui. Não, pessoal, desculpem. Essa parte aqui tá errada. Essa parte aqui tá errada. Me desculpem, tá? Me desculpem. Então, vamos lá. Novamente. Desculpem, pessoal. Tá? Desculpem. Esses erros também acontecem na aula gravada. Tá bom? Novamente. Desculpem, tá? Qualquer coisa eu paro e a gente conversa de novo. Tá bom? Então, MR dois pontos é isso daqui. Então, vamos lá. L quadrado sobre M, 1 quadrado, D2U, D θ 2. Agora, quem que é menos MR θ ponto quadrado? Isso é igual a F de R. Nós vamos usar essa equação aqui para isolar o θ ponto. Né? Essa equação para isolar o θ ponto. Então, isso dá menos MR. Quem que é θ ponto? L sobre MR quadrado ao quadrado é igual a F de R. Tudo bem? E esse lado aqui é o mesmo. Tá? Então, agora, pessoal, fazendo as contas, isso dá menos L quadrado sobre M, o quadrado, du, d θ 2. Agora, essa parte aqui dá menos L quadrado sobre M, R ao cubo. Mas R ao cubo, 1 sobre R ao cubo é 1 ao cubo. Isso é igual a F de 1 sobre U, porque R é 1 sobre U. Tudo bem? Eu ainda posso multiplicar tudo isso por esse termo e fica assim. Del2U, D θ 2, mais, me ajudem aqui, essa parte, essa é igual, dá U igual a menos N, L quadrado, 1 sobre U quadrado, F de 1 sobre U. Vamos ver se está certo? Está certinho, dessa vez está certo. Tudo bem? Pessoal, mais uma vez, eu sei, então o que eu fiz aqui é, eu usei a equação da segunda lei de Newton em coordenadas polares, introduzi essa variável U, que é 1 sobre R, tomei a derivada primeira, a derivada segunda dela, expressei ela em termos de θ, inseri aqui. Tá? E esse termo aqui que aparece na segunda lei de Newton coordenadas polares, eu simplesmente relacionei com o momento angular. Tá? Notem que essa é uma equação diferencial de segunda ordem, linear, né? É uma equação diferencial linear de segunda ordem. Quando eu tenho, dado que eu tenho a forma da força central, eu tenho a dependência em U. Essa equação pode ser resolvida. E eu acho o U de θ. Mas o U é simplesmente quem? 1 sobre R. Então, eu acho 1 sobre R em função de θ. E eu acho a trajetória. Então, é isso que eu vou fazer na próxima aula. Tá? É isso que eu vou fazer na próxima aula. Para o caso da força que decai com o quadrado da distância. Tá? Eu vou achar as órbitas possíveis para esse caso aqui, partindo dessa equação diferencial.
Notem, pessoal, que essa equação vale para qualquer tipo de força central. Para qualquer tipo de força central, até aqui tudo que eu fiz é geral. Vale para qualquer tipo de força central, tá bom? Para qualquer tipo de força central, essa vale a equação. Porque eu só usei, novamente, a equação, a segunda lei de Newton em coordenadas polares e a conservação do momento angular. Então, agora, concluindo tudo que eu obtive até aqui, tá? Tudo que eu obtive até aqui é geral. Eu não especifiquei a força. A especificação da força vai ficar na próxima aula, tá bom? Para finalizar, pessoal, eu vou resolver o exercício que ele se encontra, tá nas minhas notas de aula, para vocês terem uma ideia um pouquinho de como é que entram essas questões aqui. Então, é essencialmente um exercício que eu vou dar a equação da trajetória, tá? Eu vou dar a equação da trajetória, a forma da trajetória, e aí a gente vai achar o quê? A forma da força central, R de T e θ de T. Tá bom? É um exemplo simples de brinquedo, vamos por assim dizer, a gente costuma chamar em física de toy models, modelos de brinquedo. Eu não sei se ele tem uma aplicação direta na natureza, mas eles são importantes porque eles nos dão informações para nós entendermos os mecanismos, os ingredientes que estão por trás daquilo que a gente quer explicar. Tá? Então, essencialmente, o que eu vou dar é uma equação de uma trajetória, tá bom? Vou dar uma equação de uma trajetória, eu vou dar R, que é um K, e alfa θ, tá? Onde o K e alfa são constantes, tá? R é a distância relativa, tá? R é a distância relativa, θ é o ângulo em coordenadas polares. Não está tão visível, eu vou abaixar um pouquinho aqui. R é K e a alfa θ. Tá? Então, eu tenho uma partícula, né? Ela está sujeita a uma força central e essa é a equação da trajetória. Eu vou usar essa equação da trajetória para achar a força. Tá? Na verdade, muitas vezes o que a gente faz é o contrário. Na próxima aula, eu vou usar a força para achar a trajetória. Nesse caso, é o contrário. Eu dou a equação da trajetória, eu posso calcular essa segunda derivada, somar com isso e achar a expressão para a força. É isso que eu vou fazer na primeira parte. Em seguida, eu vou usar a conservação do momento angular para achar θ de t. E na última parte, eu acho o R de t. Tá? É isso que eu vou achar nesse exemplo aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Tá. Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Então, notem que eu achei 3 equações de movimento. Tá repetindo aí pela 10ª vez. Eu achei 3, eu descrevi 3 equações de movimento gerais, né? Quer dizer, 2 equações de movimento, R de t, θ de t, para qualquer tipo de força central, e também uma equação de trajetória. É essa bagagem matemática que a gente vai usar daqui por diante. Para esse sistema aqui, né, o que eu preciso, notem que essa equação é d2u dθ2 mais u é igual a isso, mas o u é 1 sobre r. Então, u é 1 sobre r, que é quem? É 1 sobre k e a menos alfa θ. Concordam comigo, meus queridos? Tá? A segunda derivada disso é padrão, é só tomar com relação a θ. O que eu vou obter é alfa quadrado sobre k e a menos alfa θ, que é alfa quadrado u. Tudo bem? Daqui para cá, pessoal, é só tomar a segunda derivada. Porque, novamente, essa é uma equação em 1 sobre r. Esse primeiro lado eu tenho, que é quem? Alfa u. Então, vamos lá. Alfa u aqui. Alfa u mais u é igual a isso. Então, f de 1 sobre u é igual a menos L quadrado, u quadrado sobre m, 1 mais alfa quadrado, u. Concordam comigo, pessoal? Eu já tenho tudo, né? Tudo bem? E, finalmente, eu acho que f de 1 sobre u é igual a menos L quadrado, u ao cubo sobre m, 1 mais alfa quadrado. Mas, lembrando
que o que eu quero é R no final. Então, é menos L quadrado sobre N, R ao cubo, mais alfa quadrado. E é essa a equação. Tudo bem? Eu resolvi. Então, com isso, eu acho a forma da força, que é o que o primeiro item pedia. Tá? O primeiro item pedia justamente para achar F de R. Tá bom? Em seguida, o que os próximos itens querem são quem? Achar θ de T e U e R de T. Tá bom? É isso que eu faço e com isso a gente encerra a nossa segunda aula. Tá bom? Como é que eu faço? Pessoal, não tem jeito. O θ de T, né, ele sai da conservação do momento angular. Né? Então, nós temos que L é M R quadrado θ ponto. Onde dθ dt, quem é L sobre MR quadrado. Não tem jeito, tá bom? Então, só pode sair daí. Tudo bem, meus queridos? Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu só ver aqui. Então, vamos lá. Nós sabemos que R é quem? R é K e a alfa teta. Logo, R ponto é quem? É K alfa teta ponto e a alfa teta. É só tomar essa derivada, que é alfa R teta ponto. Né? Alfa teta ponto mais esse termo de por esse é o R. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou inserir isso daqui nessa equação aqui. Tá? Quando eu faço isso, eu tenho que teta ponto é R ponto sobre alfa R, que é L M R quadrado. Notem que essa é uma equação diferencial linear de primeira ordem, né? É só integrar. Concordam comigo? Pessoal, se tiver alguma dúvida, me chamem agora, eu paro e eu explico de novo. Mas, essencialmente, eu usei essa equação, que é a equação da conservação do momento angular, sempre, dada a equação da trajetória, eu obtive essa relação e inseri aqui. Portanto, R ponto é alfa L sobre M 1 sobre R. Tá? E aí, essa integral é fácil de se resolver. É fácil de se resolver. R dr é igual a alfa M sobre M dt. Tá bom? R ponto é dr dt. Para integrar, eu deixei tudo que é R de um lado, tudo que é T do outro, e a integração dessa equação é simples, é relativamente simples, e a gente tem que R quadrado sobre 2 mais uma constante qualquer é alfa L. Aqui, só pegar para o jeito. Alfa L sobre M. Então, notem que eu já achei R de T. Né? Eu já achei R de T. R de T é simplesmente... R de T é simplesmente alfa L sobre MT menos uma constante, 2, que multiplica isso. Eu achei completamente. Eu só preciso, é claro, especificar a condição inicial, mas eu acho. Concordam comigo, pessoal? Tudo bem? Mas se eu tenho R de t, eu acho imediatamente o θ de t, porque eu tenho a equação da trajetória. Nós sabemos, né, nós acabamos de ver, eu nem preciso mais efetuar nenhuma integração. Né? Nós sabemos que R é K e a alfa teta. Consequentemente, R sobre K é a alfa teta, e se eu aplicar o log, que alfa teta é ln de R sobre K. Ou seja, θ de T é 1 sobre alfa ln dessa parte aqui. Né? 1 sobre K
2 alfa LT sobre M menos C. Tá bom? E com isso eu acho tudo que eu preciso. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, meus queridos? Tá? Uma última pergunta que nós poderíamos fazer é qual é a energia desse sistema? Então, assim, é claro que o exercício eu vou... É um exercício, então eu pedi primeira parte, achar a forma da força central, segunda parte, o R de T, o θ de T, e ainda a gente ainda pode fazer uma última pergunta, quanto é a energia desse sistema? Se essa força central for conservativa, nós temos o F de R, a força, nós podemos achar a energia potencial. O momento angular é constante, então nós podemos usar tudo isso para calcular a energia. E nós sabemos que a energia é 1,5 R1 quadrado mais V de R mais L quadrado sobre, peraí, me ajudem aqui, 2mr quadrado. Tudo bem? A única coisa que nós não temos é V de R, mas nós temos a força. Então, da integração da força, nós temos ela. Tá bom? Que ela vale L quadrado sobre 2mr quadrado, né? 1 mais alfa quadrado. Eu simplesmente inseri a força aqui, que eu obtive no primeiro item, tá? E integrei. Agora eu vou substituir isso aqui. Então, quando eu faço isso, eu tenho, tá? O R, né? 1mr ponto quadrado, mais L quadrado sobre 2mr quadrado, mais L quadrado sobre 2mr quadrado, 1 mais alfa quadrado. Tudo bem? Só que agora, pessoal, deixa eu ver se tem algum sinal aqui. Tem um sinal aqui. Esse termo é negativo. Pessoal, então esse termo aqui é negativo, tá bom? E aí agora eu só preciso achar o R ponto. Mas o R ponto nós já achamos ele. Né? Em itens anteriores. Porque a gente sabe que o R ponto é quem? A gente acabou de achar que o R ponto, deixa eu olhar aqui, é alfa R teta ponto. Né? É o alfa R teta ponto. Mas o teta ponto, a gente sabe, né? A gente sabe que é o teta ponto é L quadrado sobre MR quadrado. Então, juntando tudo isso, essa equação dá o quê? MR quadrado, né? Alfa quadrado, R quadrado, L quadrado sobre M quadrado R a quarta. E notem que isso dá zero. Tá? Então, para esse caso, a energia total da Lua. Tudo bem? Então, alguma dúvida? Se não ficou claro, eu paro e eu explico novamente. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá.